nós vamos fazer inicialmente é trabalhar com os ingredientes secos. Misturá-los com muito cuidado para que eles fiquem bem amalgamados e que não interfiram na resistência nem na qualidade. Porque o grande desafio desse cookie é de que ele tenha uma estrutura para poder ser levado ao forno sem ter comprometimento e, obviamente, não comer. Vejam bem, açúcar mascavo, açúcar comum, já misturamos inicialmente. Até temos uma cor diferenciada, mais homogênea. A farinha, sempre farinha de boa qualidade, já foi peneirada. De novo. Esse processo ajuda muito o resultado. Às vezes as pessoas colocam ovos antes, isso já vai comprometer a resistência do glúten na farinha. Eu digo às vezes que as pessoas podem até estar preparando sem querer macarrão. Então o fundamental é inicialmente utilizar os ingredientes secos. Na sequência, o fermento e o sal. Fermento sempre que misturamos bem. Ok? A essência e a noz moscada, algumas gotas de essência de amêndoas, a noz moscada já moída. Misturamos de novo. Veja que aqui a gente só tem, no caso aqui, gordura, manteiga, sem sal, de preferência a manteiga da fazenda, que sempre vai ser a melhor. E não tem jeito, ponta dos dedos, para que essa massa comece a ficar homogênea. O calor da mão é que complementa ao longo dessa mistura. Nunca coloquem os ovos nesse momento. Esperem primeiro a manteiga ficar bem incorporada, porque isso te dá segurança que a massa fique crocante. O conceito do cookie, ele permeia dois momentos: a crocância e, ao mesmo tempo, a umidade interna. Daqui a pouco eu vou passar na mesa só para vocês verem o resultado final. Veja. É como se eu tivesse aqui uma chuva. E ao mesmo tempo, quem está aqui perto pode confirmar que o aroma disso está muito bom. Bem bom. Vejam aqui, eu já tenho pedaços mais dissolvidos na manteiga e ao mesmo tempo a minha massa começa a ficar líquida. Nesse primeiro momento aqui ela não vai ficar completamente homogênea. Isso não é um problema. Vamos fazer mais um teste aqui da nossa chuvinha. Perfeito. E agora sim, tem aqui 4 ovos, coloco um de cada vez. Misturo só com a ponta dos dedos. Mesmo caindo, nada fica colado, digamos. O segundo ovo, vocês observarem a quantidade de dela. Veja, aquilo que até então era seco, estranho, chega nessa estrutura pastosa. Ok? Esse aqui está pronto. Porém, falta o cozimento dela. Tem aqui o quê? Uma assadeira. Nessa assadeira eu coloquei uma folha de papel, manteiga, e desenhei meio círculo nela, que vai ser o meu gabarito, a minha referência. E aí eu venho aqui com a massa. Até então essa mão estava limpa, já não vai continuar no mesmo quadro. Coloco isso aqui com muito cuidado. Se o seu papel manteiga for de qualidade, ele não precisa ser untado com manteiga. Então tome muito cuidado com a procedência dele. Senão, vocês vão ser obrigados a passar um pouco de manteiga, porque isso daqui não tem aderência. Agora eu vou limpar minha mão com o papel.
Então, esse excelente aqui vai me atrapalhar um pouco. E aos poucos, eu vou espalhando a minha massa. Minha assistência aqui, ela vai me dar um mãozinho. Essa turma aqui atrás são alunos do curso de gastronomia, fiéis estudantes da equipe de chefes que estão preocupados no curso de gastronomia. Veja, e agora aqui com um pouco de habilidade, eu faço um contorno possível. Você não precisa ser muito perfeito, porque a ideia de um book é ele ser desorganizado. Achando que isso vai ficar bom, para vocês que vai ser uma surpresa. Não se preocupem com a forma, se ela ficar um pouco irregular. Essas texturas aqui eu já vou fazer uma finalização com chocolate. E acabando. Sequência aqui, não se preocupe com o acabamento, o forno, o calor do forno finaliza isso. E aí venho com muito chocolate. Espalho. Calor. E vou levar isso daqui no forno. Tem que cuidar aqui. Veja, tem a lua meio círculo, 2 palmos ou 3 palmos, que é a capacitação da assadeira que eu tenho esse padrão. Talvez isso assado, eu vou exatamente dobrar a receita, vou unir, vai ser a concentrada que eu já vou mostrar para vocês. Tá bom? As luas, elas estão mais resistentes no momento que elas estão duras. Esse acerto aqui vocês podem fazer com a faca ou simplesmente sobrepor. Ok? Eu vou levar de uma faca. Vou eliminar um pedaço, esse pedaço. Vamos lá. Tem aquele jarro, vou fazer a finalização dele da seguinte modo. Tem aqui chocolate derretido, vou fazer uma pequena dele. Quer que chame mais rápido. Faço aqui uma selagem, obviamente. Ok? E aí, mas muito chocolate mesmo. Espero que ele se concentre. Só madeira para que vocês vejam a finalização dele. Não vai no forno, isso vai ficar bem solidificado. Na verdade, passa a ser a colagem. Se vocês sentirem a necessidade, vocês podem colocar um pouco de chocolate na base, de modo que ela solidifique mais a superfície. E aqui a gente tem o que concluído, onde eu coloquei umas pequenas macadâmias na finalização. Minha equipe aqui vai me ajudar a apresentar para vocês. Vem, Luiz. Você levantar aí, só a mesa. Porque aí o risco é maior. Alinhar. O que é breve. Espero que vocês gostem e venham nos visitar. Obrigado pela companhia. Tchau.